Comunicação e política. O que isso tem a ver? O jornalista João Paulo Cunha, do jornal Brasil de Fato, fez essa abordagem durante o congresso do Sindiúti e explicou por que elas são tão interligadas. A ideia de que a comunicação é fundamental na democracia precisa ser pensada por nós hoje a partir de uma ligação que passa a ser uma ligação necessária e indivisível entre política e comunicação. Durante muito tempo se pensava que o reino da política é o reino dos fins, onde a gente vai trabalhar com os elementos que são fundamentais para o aprimoramento da sociedade. E a comunicação seria um instrumento, entre outros, para poder se fazer valer essas determinações políticas. O que cada vez mais se percebe nos dois campos, que é impossível se pensar um sem o outro. É impossível fazer política sem usar a comunicação e é impossível se pensar a comunicação sem que ela esteja atravessada pela dimensão política do ato de comunicar em si. Então a gente vê que essa ligação entre comunicação e política faz com que esse debate seja de fato um debate de toda a sociedade e que de uma certa maneira reescreve a nossa maneira de pensar a própria democracia. Até pela teoria democrática, a ideia é que a democracia é sempre algo voltado para a distribuição de renda, para a distribuição de poder. A ideia é que a democracia, do ponto de vista institucional, seria uma tentativa de uma articulação, de uma armação política que desse conta, cada vez mais, de ampliar tanto a distribuição de renda quanto a distribuição de poder. Nesse contínuo entre esses dois objetos, entre essas duas materialidades, a democracia seria conseguida no campo próprio da política. O que a comunicação vem nos mostrar, e com isso a nossa democracia se torna cada vez mais complexa, é que além de distribuir renda e poder, é preciso distribuir voz pública. É impossível se fazer uma democracia sem que, de fato, as vozes sociais tenham espaço para se manifestar. É impossível se fazer democracia sem que o espaço da elocução do discurso, o espaço das visões de mundo, o espaço das diferentes formas de compreender a realidade sejam colocados para todas as pessoas. Mas é curioso a gente ver que essa ideia da entrada da comunicação no campo da política e no campo da democracia vai ficando mais clara à medida que o horizonte se fecha ainda mais. João Paulo Cunha também criticou o projeto de destruição do Estado Social e contextualizou como os meios de comunicação atuam neste jogo político. Disse que, de maneira rude, a mídia tira das pessoas a sua capacidade de sonhar e de ter consciência crítica para ler e interferir sobre o mundo. Esse golpe é fundamentado em dois pilares básicos. Um pilar seria o da macropolítica e da destruição do Estado. Um dos elementos fundamentais da nossa análise de conjuntura é que existe no campo macropolítico das decisões políticas, sociais e econômicas um projeto muito claro de destruição do Estado social. Esse lado, essa vertente do golpe precisa ser amparado no campo simbólico, no campo do discurso, no campo da comunicação, por um discurso que faça sentido para as pessoas. Então, ao lado da macropolítica da destruição do Estado, existe uma micropolítica de criação de um tipo de subjetividade que é uma subjetividade rude, cruel, violenta, que é importante para que esse golpe vá adiante. É importante dividir a sociedade, é importante que as pessoas tenham essa visão do outro como inimigo, é importante que o jogo político não se dê no campo da divergência, mas se dê no campo da guerra, no campo da confrontação. E quem está criando esse grupo, quem está criando essa micropolítica da criação de uma subjetividade cruel, violenta e rude, são os meios de comunicação. Eles fazem isso principalmente anulando aquilo que é mais próprio do ser humano, que é o desejo. Tira das pessoas a capacidade de sonhar, a capacidade de desejar, de querer aquilo que é diferente. E completando essa nossa análise de conjuntura, ao lado da macropolítica, que destrói o Estado e com isso tira direitos, da micropolítica, que tenta a todo custo criar uma subjetividade rude e retira o desejo, nós temos meios de comunicação que são encampados por esse tipo de lógica e tiram do ser humano aquilo também que é fundamental para a sua existência em sociedade, que é a sua capacidade crítica de ler o mundo e interferir sobre esse mundo. Também falou do Marco Civil da Internet e da regulamentação da empresa mineira de comunicação. Quando a gente tenta julgar comunicação e política, não é um cenário otimista. O fim do governo Lula deixava claro que essa batalha da comunicação precisava ser levada adiante. A gente pode dizer que a gente teve pelo menos um avanço significativo, que foi o Marco Civil da Internet. Agora, o Marco Civil da Internet
foi transformada em realidade no Brasil durante o governo Dilma, muito mais em função da crise do Snowden lá, da espionagem, do que propriamente de um acúmulo de forças no campo da comunicação. Naquele momento, aquilo afrontava tanto o Estado brasileiro, que ela teve força, então, para aprovar o Marco Civil da Internet. Então, eu gostaria de terminar só dizendo alguns aspectos que eu acho que são elementos fundamentais para se prestar atenção para quem se preocupa com a questão da democracia no Brasil. A primeira delas é que nós temos que, de novo, recuperar, o empenho político e a organização das pessoas para que a gente consiga trazer de volta o grande debate com relação à regulamentação da Constituição Federal no que diz respeito à comunicação. O segundo aspecto é a valorização da comunicação popular e alternativa. Isso não foi feito durante os governos populares, Mesmo no primeiro momento, onde houve uma pequena partição dessa verba publicitária a partir de indicadores que eram considerados técnicos, isso não chegou a ser justo em nenhum momento. Um outro aspecto importante é com relação à internet. Vocês falam muito bem que é um campo onde a gente tem que lutar, tem que aprender a lutar melhor nesse campo. Mas existe um dado preocupante que a gente tem que estar atento, que é a questão da garantia da preservação dos dados pessoais. A gente vê um avanço muito grande dessas mídias ligadas à internet, principalmente as grandes, o duopólio aí, Google e Facebook, que hoje controlam uma infinidade de dados pessoais que utilizam hoje para fins comerciais, mas que podem também utilizar para fins políticos, feito a gente viu acontecer na eleição americana. Um outro aspecto, que diz muito respeito à nossa questão mineira de Minas Gerais, é a regulamentação também e a consolidação da empresa mineira de comunicação. Nós estamos sob a égide de um governo popular, criou a empresa mineira de comunicação e essa empresa ainda não teve o seu conselho criado. Nem a discussão do que vai ser esse conselho, se vai seguir o mesmo modelo do Conselho Nacional que foi desmobilizado, se existem outras propostas vindas da sociedade. A empresa foi criada, existe a empresa mineira de comunicação, que junta a TV Minas e Rádio Confidência, mas as duas empresas continuam agindo de forma independente e você não tem ainda um controle social verdadeiro, participativo da sociedade. Temos que lutar para consolidar isso, temos pouco tempo para isso e essa é uma tarefa fundamental.